Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos atualizar aí a nossa análise de Neogrid. Vamos ver o que a gente pode esperar aí dos próximos meses, já que ela cumpriu aí o que a gente esperava, pelo menos aí por um médio prazo. Até aconteceu um pouco rápido demais, mas vamos dar uma olhada e ver se a gente encontrou realmente um suporte válido nessa região e se a gente pode aí procurar por uma operação pelo menos aí de médio prazo. Beleza? Vamos aqui para o semanal. A gente já consegue ver, tá? Essa reta que foi rompida de longo prazo lá do início da ação e a gente pode aí ter tido o nosso primeiro movimento de alta, seguido agora de movimento corretivo. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento nessa região. A gente agora vai passar para o diário, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o que esperar dessa região, que de repente pode nos dar uma operação muito interessante, até mesmo de montagem de pivô de alta ou só de um corretivo aí de médio prazo para a gente retomar uma tendência de baixa. Tá? Então a gente já consegue ver aqui, ó, esse candle do semanal aqui, que foi o que a gente chamou bastante atenção na última análise, como sendo um provável candle de exaustão desse primeiro movimento. Tá? Então o preço subiu com muita velocidade, encontrou aqui bastante oferta e foi travado nessa região. Tá? Então a confirmação seria justamente a perda dele, que foi o que aconteceu. Agora no diário a gente consegue ver um pouquinho melhor. Até em uma das lives alguém me perguntou sobre o que a gente poderia esperar de Neogrid. A gente estava aqui nessa região, tá? E já tinha dito que, embora ainda não tivesse perdido no semanal, tá? Pelo diário já estava bem feio, indicando que o mais provável seria que acontecesse o que justamente aconteceu aqui nessa semana passada, tá? Então agora vamos passar para o diário e a gente vai conseguir pegar aí algumas indicações aí que podem ser bem relevantes aí para a gente conseguir procurar uma operação aqui, tá? Primeiro a gente tem justamente essa região como um fundo bem determinado, onde ele foi rompido e desrompido até aquela barra de freio lá no dia 20 de junho. Tá? Então ele fez esse movimento aí de rejeição do fundo perdido e agora ele veio justamente testar aqui, ó, o maior volume de negociação, tá? Então aqui a gente pode ter uma boa região de suporte, então a gente ficar bem atento. A gente tem aqui justamente esse alto volume e o preço tendo um pouquinho de trabalho de conseguir seguir a sequência vendedora, tá? Então vamos ver o que a gente pode esperar do preço a partir desse momento. Antes de tudo, já não esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não ficar de fora aí das atualizações que eu estou mandando, bastante conteúdo aí pro canal, pelo menos 2 vídeos por dia. E agora aí, com toda essa bagunça da bolsa, eu estou fazendo assim, sempre que dá, um vídeo a mais, porque tem bastante coisa acontecendo aí no índice, beleza? Então a gente teve aqui, ó, barra de alto volume, perdeu, testou aqui, veio para baixo, ainda fez mais um movimento corretivo e queda, tá? Então a gente não teve basicamente nada a ser feito aqui. A partir do momento que ele perdeu essa região dos 1,90 aqui, ele já estava acusando aí uma probabilidade muito alta de corrigir por ser essa barra uma barra de freio, tá? Então a gente pode justamente projetar esse movimento para baixo e dar justamente nessa região que a gente está aqui, tá? Então o que seria o mais adequado para se fazer aqui, tá? O que eu poderia fazer que seria interessante? A gente consegue ver que o preço está 1, 2, 3, 4 dias andando de lado. Ele perdeu essa região aqui de alto volume e não teve força para seguir caindo. Tá? Então isso aqui já nos dá aí um potencial suporte muito bom na ação. Então isso validaria aí acima dos 1,50, tá? Uma entrada bem razoável, com um stop aí de 12, 13%, tá? Que ficaria abaixo dessa acumulação aqui e nos daria aí um alvo de pelo menos, tá? A gente voltar nessa região aqui perdida dos 1,90 ou R$ 2, tá? Então esse aqui seria o primeiro alvo, caso confirme essa leitura aqui de falta de volume vendedor, que é por isso que ele não conseguiu dar sequência, tá? Ele caiu o preço com volume e ele não tá tendo força de retornar
a queda, de continuar a queda a partir desse ponto. Então aqui fica interessante buscar uma compra, mas a gente também tem que aguardar ele conseguir superar essa região aqui que ele está acumulando. Então, ele pode estar acumulando para subir ou acumulando para continuar a queda. Então a gente tem que ser prudente, principalmente pelo ponto que a gente está no índice, de procurar aí compras com sinais aí mais confiáveis. Então, acima de 1,48, 1,50, eu já me interessaria por essa região e a gente teria justamente duas probabilidades aqui. Tá? Vou passar para o semanal que fica um pouquinho mais fácil a gente enxergar. A gente teria aqui ou a formação de um pivô de alta, onde a gente formaria o pivô a partir dessa região e jogaria a gente lá na casa dos R$3, que daqui até lá em cima daria 119%. Ou isso aqui pode ser apenas a formação de um pivô de baixa corretivo de toda essa alta. Tá? Que a gente teve uma alta aqui de 120%. Então a gente pode esperar a casa dos 1,90, tá? Como sendo o primeiro alvo caso confirme essa região. E aí sim a gente teria ou o rompimento dessa região dos 1,90, R$2 para chegar lá aos 3, ou a gente formaria um movimento corretivo de longo prazo aqui, onde a gente teria um primeiro movimento de baixa. Corretivo desse movimento de baixa testaria essa barra aqui de alto volume no semanal, não teria força para romper ela e voltaria justamente lá para casa de R$1, 1,20 por aí, tá? Então seria a segunda opção. Então aqui é um ponto bem interessante, porque já daria pelo menos aí um trade de 38, 40%, já é bem razoável e bem atraente nessa região. Então eu ficaria justamente de olho para esses dois cenários na ação da Neogrid, que podem nos dar aí grandes oportunidades nos próximos meses. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então, de Neogrid. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários que eu posto assim que possível. Beleza? Valeu!